Em caráter piloto, Sorocaba dá início às chamadas barreiras humanitárias, nas principais entradas da cidade e na rodoviária. Segundo a Prefeitura de Sorocaba, pontos já diagnosticados como rota de migração de dependentes químicos vindos de outras cidades, como o da Cracolândia, por exemplo, na capital paulista, fazem parte da linha de ação do Poder Público Municipal. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública. Satisfação imensa mais uma vez tê-lo conosco na nossa bancada. Como vê, Dr. Ézio, esta iniciativa da Prefeitura de Sorocaba? É uma satisfação estar com você aqui, né? E com todos os nossos internautas que interagem conosco pelas diversas plataformas em que a RMS News atua, em particular para tratar desse assunto aí que é bastante relevante. É relevante e a sua relevância vem exatamente pelo seguinte, Oliveira. A atitude do nosso prefeito, que também atua como presidente da região metropolitana de Sorocaba, em criar essas barreiras humanitárias, é uma providência bastante interessante. É bastante interessante porque eu posso dar dois exemplos rápidos, tem outros, mas eu posso dar dois exemplos rápidos para você entender o que eu vou concluir depois. Você pega uma pedra, joga na água, ela vai criar aquelas ondas que vão se espalhar pelo espelho d'água. Então, o que acontece? Quando São Paulo, a cidade de São Paulo, através do seu prefeito e do governador, até que por uma questão política, eleitoral, quer atuar naquela região que aquilo tira votos, né, bastante, então ele vai atuar fortemente na Cracolândia, já vem atuando fortemente na Cracolândia. Isso vai ter um efeito de espalhamento. Eles não vão resolver o problema, eles vão espalhar o problema, de modo que quem olhar ali ou vai ver que o problema sumiu ou diminuiu. Não que ele nem sumiu, ele nem diminuiu, ele espalhou-se. Ele espalhou-se. Ele é exemplo da pedra na água, ele espalhou-se. Mas ele continuará existindo. Nem dá tempo do governador até as eleições resolver o problema. Ele só quer que suma dali, da onde está centrado. Então ele está jogando uma pedra que vai se espalhar. Dos exemplos que eu falei para você, isso aconteceu no governo Quércia, aqui em Sorocaba, foi tido como ponto de referência para o policiamento padrão. Quércia colocou viaturas, mais policiais na rua, tal. Aqui em Sorocaba, conclusão, espalhou-se a criminalidade para cidades e região. Votorantim foi a primeira que sentiu, inclusive houve até reclamação do prefeito da época. Né? E outra questão que a gente pode dar de exemplo, que eu falei que era o segundo exemplo, é quando se acabou o Carandiru. Não resolveu o problema da criminalidade, espalhou-se pelo Estado. Apenas isso. Exato. Você levou a criminalidade para o interior de São Paulo, que era um lugar razoavelmente tranquilo, e hoje já é complicado. Então, o que o prefeito, concluindo agora, o que o prefeito Rodrigo Manga fez? Ele já está se antevendo, se anteposicionando para que aquela onda de espalhamento, quando ela se alargar, pelo menos a nossa região tem uma barreira, e o nome é esse. Uma barreira para que evite-se que aquilo se concentre aqui ou se crie aqui. E daí vira um efeito imã. Aquilo cria-se aqui e atrai outros tantos. Correto. E Sorocaba, pensando em Sorocaba como prefeito, ele sabe que Sorocaba é uma cidade interessante sobre todos os aspectos, e até sobre esse. Então, nada impediria de não posso ficar em São Paulo, beleza, Sorocaba me acolhe, e vir para cá. E instalar-se isso, por exemplo, na Praça Central, que a gente já detecta. Quem anda pelo centro de Sorocaba já percebe que a gente já detecta indivíduos que têm problemas de diversas ordens, e um deles é o uso de drogas, que já se instalam por ali. Praça Central, Praça do Mercado Municipal, aquela rotazinha. E aquilo lá no entorno da rodoviária.
Então, o que o prefeito Rodrigo Manda está fazendo, quer como prefeito, quer como presidente, é criar mesmo essa barreira, né? Que é uma situação preliminar. A segunda gravame, hoje não vamos tratar disso, mas um dia podemos tratar, seria a internação compulsória. Correto. Aí o senhor pegou um gancho que acho que nós vamos acabar entrando nesse assunto rapidamente, porque não dá para falar só desse aspecto de segurança pública sem falar desse outro aspecto nesse assunto. Uma outra questão que eu pego, fico muito feliz, sobre esse tema, se a gente pode dizer, é que pela primeira vez esse tema está sendo discutido com vários dos nossos formadores de opinião, não apenas com um, diante da extensão do problema. Já conversei com Marina, já conversei com ela, com Claudinei, e a gente vê a responsabilidade, e agora com o doutor Ezio, a gente vê a responsabilidade desse tema e a preocupação, porque como recentemente disse o Claudinei, não é, e agora o doutor Ezio já ia entrar, não é só uma questão de segurança pública. Segurança pública é uma questão aí, que não sei se essa linha do doutor Ezio Vestina vai colocar, é uma questão aí se essas pessoas, elas cometeram algum tipo de crime, algum crime de delito, mas nós temos também uma questão social aí e que tem que ser enfrentado. Porque a questão que eu coloco também, doutor Ezio Vestina, é o cuidado que se deve ter a partir de agora, quero crer, até para se desenvolver essa operação. Porque quando a gente fala em barreiras, qual é a extensão dessa barreira? Essa barreira é poder identificar, e parece que é isso que a prefeitura quer fazer, essas pessoas, mas dar o amparo para aqueles que não cometeram nenhum tipo de delito, ou é impedir o direito de ir e vir do cidadão que está contemplado na Constituição, doutor Ezio? Liberal, você tem que ver a questão sobre várias vertentes. Uhum. Você não pode ver a situação só sobre o aspecto criminal, mas também não pode só ver sobre o aspecto social, né? Então, é um conjunto de ações. Criminal, quando se fala na barreira humanitária, é para identificar aqueles que efetivamente cometeram crimes, tem que acertar suas contas com a justiça. Nós não estamos criminalizando a massa humana envolvida nisto. O conjunto de seres humanos nisto. Tem pessoas que são só viciadas. Por uma desgraça da vida delas, caíram nesse mundo, mas elas não cometeram crimes nenhum. Então elas não devem ser tratadas como criminosos. Não, elas devem ser tratadas como pessoas que têm que ser acolhidas e sobre elas trabalhar no aspecto social. Tratá-las, oportunizá-las, né? Criando para elas a oportunidade de estudo, de qualificação profissional, colocação no mercado de trabalho, reintegração com a família e reintegração com o conjunto social. Então, essas pessoas são tidas e havidas como uma questão social. A questão criminal, que a própria abordagem do prefeito já indica, é que aquelas pessoas que têm um problema com a justiça e precisam responder pelos crimes que cometeram, né? Podem até ser viciados também, mas são cidadãos que cometeram delitos e esses delitos precisam ser aferidos e devidamente apurados e punidos, se for o caso, no aspecto criminal. De resto, que é a questão social. Você falou da questão de avançar para essa situação. Não sei se quer tocar no assunto agora, ou se quer fazer alguma ponderação, mas daí nós vamos entrar, portanto, na questão até de um segundo momento, que é uma atitude um pouco mais drástica que o poder público pode adotar. Não pode, claro, doutor. Eu acho que rapidamente aí a gente pode abordar em 1 minuto e meio. É lógico que o tempo é muito maior, se fosse a gente levar mais, mas eu acho que é importante a sua observação também sobre o campo social. Sim, Oliveira, imagine, em 19 veio uma legislação que alterou a lei de combate e enfrentamento às drogas. E nesta lei de 19, ela cria a possibilidade do Estado de fazer as internações compulsórias
compulsórias, involuntárias, né? Porque até então, 2019, a pessoa só era internada se partisse dela a vontade de ser internada. O Estado não tinha este poder, né? E em 2019 vem esta lei dos 8.340, se não me engano, o número da lei, que cria a possibilidade do Estado, independente da vontade da pessoa, internar, né? Na época, criou-se uma discussão entre quem apoiava e quem não apoiava. Os que apoiavam diziam que era uma questão social, necessidade social, onde o Estado tinha que atuar como o principal precursor das questões sociais. Por outro lado, os que combatiam diziam que não, isso você estaria tirando o direito de ir e vir de pessoas que não fizeram nada. E entra naquilo que você falou há pouco. Mas venceu a corrente majoritária. E hoje, até aqueles que defendiam, muitos daqueles que defendiam, se curvaram à efetividade disso, porque para uma pessoa decidir ir para um tratamento, ela tem que ter consciência. E em determinados momentos, a pessoa que se perdeu no uso da droga, ela não tem mais consciência. Ela não tem mais capacidade de decidir. Então, nesse ponto é que o Estado entra. Por isso que não é uma coisa assim que pode aplicar para todo mundo. Tem que ser feita uma análise médica antes, um laudo médico antes, para indicar se essa pessoa deve ou não. Se não deve, tem que ser tratamentos ambulatoriais. E mais uma coisa que essa lei prevê também. Os familiares, a qualquer momento, podem chegar lá e intervir. Embora o que a gente vê é que o familiar corre atrás para conseguir. Mas o familiar pode chegar e falar, não quero que o meu filho continue nisso aí. Em qualquer momento ele leva o familiar, o dependente internado involuntariamente embora. Então, é muito importante nós tomarmos essa atitude, o nosso prefeito e outros prefeitos da região tomarem as atitudes humanitárias, criando essas barreiras, antes de precisar usar de fato. Por quê? Tem um agravante, Oliveira. Nosso Estado, e eu falo Estado, é a União, Estados e Municípios, nosso Estado ainda não está preparado também para fazer internações involuntárias. Exato. Nós não temos clínicas suficientes para jogar massas de pessoas lá dentro. Daí não vai adiantar nada mesmo. Você não vai resolver o problema, você vai criar outro. É importante essa discussão, a cautela e o equilíbrio de todos os nossos formadores de opinião. Uns avançando mais na área criminal, outros avançando mais na área social, mas o importante é que a gente converge para um problema que a gente está acompanhando há muitas décadas, ou há várias décadas. E não é uma questão pontual de Sorocaba, mas é do Brasil e do mundo, né? Eu, por exemplo, a questão, e muitas vezes, outra por que a minha cautela? Por que a minha preocupação? Há 15, 20 dias atrás, nós participamos de um programa com a Prefeitura do Humanização, do início da operação de inverno com essas pessoas em situação de rua. E eu conversei, independente da Prefeitura, distante da Prefeitura, com vários deles, inclusive com gravações, com essas pessoas. E a gente, quando você começa a história, a conversa, você vê que tem todo um fundo ali, tem todo um histórico de pessoas que muitas vezes ocuparam pontos importantes dentro da sociedade e que hoje acabaram se perdendo em algum momento por desilusão. Então você tem que haver um cuidado muito grande, e ainda coloco um fato muito recente em que fui chamado para poder socorrer um grande empresário do setor aeronáutico, que residente em Brasília, que já não se suportava mais e tinha que buscar uma ajuda de imediato em uma clínica no estado de São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil. Então, muitas vezes, vamos criar uma barreira humanitária, ok, importante isso daí. Mas a barreira é apenas para quem não tomou o banho do dia a dia, né? Ou seja, você tem que entender que isso aí pega toda uma pirâmide social. É por isso que eu vejo o trato todo cuidadoso e zeloso, doutor Edson Vestina, que não basta você tirar da Cracolândia, não basta você tirar da Praça Arthur Panhose e esparramar
pelos nossos bairros, né? Ou seja, no momento em que você fizer uma ação, que essa ação ela seja feita com efetividade, que se leve para um acompanhamento e para um tratamento. Eu creio que é a tua linha de pensamento também dentro desse contexto. Sim, Oliveira, veja bem, são ações que, na minha visão, né, até como especialista de segurança pública, eu vejo que são ações coordenadas e que se encaixam entre si. A parte criminal, a parte que você analisa o crime, ele deve ser fomentado contra as pessoas que comercializam a droga. Então, a atuação da polícia, da justiça, da promotoria pública, ela não deve ser pequena e nem se desinteressar pelo assunto. Agora a prefeitura vai internar todo mundo? Não. A polícia tem que continuar atuando, porque enquanto existir o comércio, existirá o viciado. Então, o que tem que fazer? Tem que ser conjunto. A ação policial, a ação da polícia, da justiça, da promotoria e dos demais agentes envolvidos nisso, contra o traficante, pequeno, grande, médio, ininterruptamente, não deixar eles vender drogas. E segundo ponto, importante e ininterrupto, o tratamento daquele viciado. Os que querem, tanto melhor. Os que não querem, mas já perderam a capacidade de decidir, usa-se a força da involuntariedade da internação. Doutor Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública, especialista em gente também. Discutindo essa questão aqui, né, que envolve toda a sociedade e que a gente vai acompanhar. A prefeitura parece estar querendo achar o caminho certo. Já há um plano piloto nesse sentido, que é o programa Humanização. Chamou a semana passada vários prefeitos das 27 cidades da região metropolitana. Houve uma divergência com o prefeito de Itu, que tem as suas razões e abandonou esta reunião, e a gente depois vai saber as consequências disso lá dentro da própria cidade de Itu. Quais são as medidas que Itu está tomando para o prefeito divergir daquilo que foi colocado pelos demais prefeitos, inclusive considerada a sua atitude desrespeitosa pelo vice-prefeito da cidade de Sorocaba e também pelo prefeito da cidade de Ibiú, na qual eu conversei, porque a questão é ampla e deve ser discutida com responsabilidade. Então nós vamos acompanhar a partir de agora esta questão. Doutor Ézio Vestina, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Oliveira. É um assunto que deve mesmo ser tratado com bastante seriedade. Finalizando só o meu comentário, Oliveira, porque tirando da massa, e pensando não em massa, mas em indivíduo, quem passou por isso, quem passa por isso sabe. Uma pessoa que tem um problema com o vício de entorpecente na família, ele adoece o conjunto familiar. Então é um assunto que interessa para toda a família. O que nós estamos tratando aqui não é só para aquele dependente, o morador que vai ver o dependente embaixo de sua janela, mas é para a família do dependente, que também adoece junto. Não tem nem dúvida. Né? E nesse ponto, enfim, concluindo, a gente tem que dar um aval para o nosso prefeito, porque o nosso prefeito ele teve a hombridade de lá atrás falar que ele foi uma pessoa que teve problema com essa ordem, e mais, ele se fez político trabalhando nessa área, né? Não é de hoje, ele vem já como vereador, antes de ser vereador, trabalhando com essa situação. Então é muito importante que nós dermos um aval para ele, não só Sorocaba como a região, porque é uma atitude muito sensata que foi tomada pelo prefeito Rodrigo Mano. Vamos acompanhar bem de perto essa questão, essa ação, e a gente espera que os resultados sejam positivos, e é para isso que eu creio que todas as autoridades, todos os envolvidos trabalham nessa questão, e o nosso alerta é sempre por quê? Porque é uma operação delicada, e qualquer
qualquer erro no percurso pode colocar todo um plano bom por terra a ser estragado e não atingir o objetivo daquilo que se pretende. E a gente quer que essas questões possam sair de acordo com aquilo que foi planejado pelas autoridades competentes. Doutor Ezio Vestina, na nossa bancada de formadores de opinião independentes, falando que em caráter piloto, analisando essa situação, Sorocaba dá início às chamadas barreiras humanitárias nas principais entradas da cidade e na rodoviária. Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet.